Salve, salve, torcida botafoguense, mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo. Eu sou o Fábio Hermano, vamos falar da sexta derrota seguida do Botafogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Ituano 1, Botafogo 0, mais um jogo péssimo da equipe. Botafogo ainda não está na zona de rebaixamento, apesar de ter a mesma pontuação do Itabaiana, que é o 19º, só que o Botafogo tem 2 vitórias, o time sergipano tem uma, e por isso o Botafogo ainda está fora do Z2, mas fato é que se nada for feito, né, se a gente não tiver nenhuma mudança de impacto, o Botafogo mais cedo ou mais tarde vai entrar nesse Z2 e não vai sair mais. A gente não vê evolução, o time não melhora. A gente tem um técnico que não consegue acertar a escalação do time, ele não consegue escolher os 11 melhores, né, para começar um jogo. Mexe mal também. É um time que não tem uma postura defensiva boa, né, um time que é muito vulnerável defensivamente. Quando tem a bola, também poucas ideias ofensivas. E hoje o Botafogo começou a partida com 2 zagueiros, 2 laterais, 4 volantes. A novidade do Marcelo Fernandes hoje foi improvisar o Gustavo Souza, que não é bom como volante, já mostrou que não é bom como lateral, e aí hoje foi improvisado como ponta. Um ponta que às vezes era só um auxiliar de lateral, né? Nem ponta ele conseguia ser. E aí só com Nenê e Rodolfo ali no ataque, né? Jogadores até que se salvam em termos técnicos, né? Quando a bola chegava neles, até conseguiam alguma coisa ou tentavam alguma coisa, mas o Marcelo Fernandes hoje ele foi, ou ele é 8 ou 80, né? Porque ele jogou os 2 primeiros jogos com Giovani, Felipe Azevedo, Rodolfo e Dourado, e um time completamente aberto, um time completamente vulnerável. Aí hoje ele podia fazer um meio termo, né? Ele poderia, enfim, ter colocado o Nenê e Rodolfo mais um outro jogador de ataque, um Atamoto, por exemplo, que entrou no segundo tempo. Faria mais sentido. Aí ele bota um volante para jogar de ponta. Por quê? Pô, improvisava até o Tota ali de ponta. Enfim, se for para colocar um volante de ponta, coloca o meia de ponta. E aí o time completamente sem força ofensiva, né? Dependendo muito desses 2 jogadores, Nenê e Rodolfo. Eles claramente sem opções ali, né? Para armarem jogadas. Enfim, um time que chegava no ataque ali. Até chegou, né? Teve um lance ali. O Botafogo até começa bem o jogo, com mais ímpeto. Tem a chance lá com o Rodolfo, né? A bola sobra ali na pequena área, mas ninguém empurra para dentro. O Ituano chega com mais facilidade, né? O Botafogo, para chegar ao ataque, parece que é uma coisa muito difícil, que os jogadores estão fazendo um esforço enorme, né? O adversário chega no ataque ali, parece que é simples, né? O Botafogo parece que o futebol para o Botafogo jogar é mais difícil do que para os adversários, porque, como eu disse, é um time que não tem nada. Repito, é um time que tem muitos problemas internos, muitos erros internos, tem um elenco desequilibrado, tem, mas tem um treinador que não sabe trabalhar com as peças que tem, completamente perdido. Você vê ele na beira do gramado, né, sem reação, não dá uma instrução para os jogadores, as coletivas também péssimas, né? O treinador não consegue nem falar direito, não consegue nem justificar as atuações do time. Cara, enfim, é um desastre total. O Botafogo perdeu uma semana mantendo o Marcelo Fernandes. Claramente era para ter caído ali contra a Inter de Limeira. Não caiu porque o Botafogo tem uma expectativa de trazer jogadores da Ponte Preta que ele trabalhou já quando a janela abrir. Que vai demorar bastante, então vai esperar a janela abrir para ver se com esses jogadores que devem vir da Ponte Preta, lá que está com salário atrasado e tudo mais, o Marcelo Fernandes vai conseguir fazer alguma coisa. O Marcelo Fernandes no Campeonato Paulista com a Ponte Preta teve 7 derrotas e um empate. Agora no Botafogo ele acumula 4 derrotas seguidas. Claramente não tem como, cara. Não tem como, assim. Quando o Marcelo Fernandes chegou, eu já não tinha tanta expectativa, mas me diziam que ele era um técnico ali do feijão com arroz, que ia tentar explorar as coisas boas do time, só que ele nem conseguiu ali manter o mínimo
de competitividade que o time tinha com o Lisca, né? Então ele até destruiu o que tinha de bom dentro de campo. Enfim, foi muito mal nos primeiros 2 jogos, foi tentando corrigir nesses 2 primeiros, mas errou também. Né? No jogo contra a Inter de Limeira ele até escala um time que faz sentido, mas aí ele escala taticamente, né? Porque ele colocou o Gustavo Souza de lateral, péssimo. Aí o Felipe Azevedo sai machucado, ele bota o Dourado, enfim, muda completamente a dinâmica do time. Hoje com 4 volantes em campo. Cara, pra quê? O time precisava vencer, precisava ter alguma força ofensiva. Colocava um Atamoto, né, que entrou no segundo tempo e você via que era um jogador que conseguia pelo menos conduzir a bola pra frente, conseguia jogar uma bola na área. Enfim, começa com esse jogador uma vez para ver se o time melhora, né? O Botafogo ganhou lá do Vitória em Salvador com o Atamoto em campo, com o Tota em campo, né? E o nosso querido Marcelo Fernandes nunca tenta escalações lógicas, né? Pode até não funcionar, mas tenta pelo menos. Só que ele sempre faz alguma coisa ali que você vê, pô, com isso não vai funcionar. E hoje foi o Gustavo Souza ali de ponta, de ajudante de lateral, enfim, não sei o que ele fez. Só que um time muito limitado, muito limitado. No segundo tempo o Botafogo até melhora um pouco, né? Os laterais que hoje estavam muito mal, Eric Bull muito mal, o Eric quase ia sendo expulso, deveria ter sido expulso, né? O juiz ali ficou meio com medo de dar um segundo amarelo, deu uma pipocada. O Bull também é um jogador muito. Cara, parece um jogador de pelada, né? Ele até acerta vez ou outra algumas coisas, mas tem lances assim que dá vergonha. É um time que defensivamente não marca bem, né? Não consegue nem ser seguro defensivamente. Os adversários com pouco esforço conseguem assustar a defesa do Botafogo. Um time que não consegue ser compacto. Um time que não consegue competir. E aí, muita gente fala: o elenco é fraco, o elenco tem problemas. Tem problemas. Mas, cara, se o Botafogo tiver um técnico que consiga ao menos competir, que consiga saber não sofrer, né? Saber fazer o time um pouco mais equilibrado, um time que saiba se portar ali defensivamente, que jogue com linha de 5, enfim, mas que tenha alguma estratégia lógica para os jogos, o time pode voltar a pontuar, pode fazer ali uma pontuação que escape desse Z2. Né? Apesar de 6 derrotas seguidas, o Botafogo nem entrou no Z2 ainda, então tem como escapar do Z2. Tem como escapar. Tem times piores que o Botafogo. Ou que podem terminar com uma pontuação pior. Na verdade, hoje o Botafogo é o pior time da Série C, de fato. Mas ele pode evoluir para ao menos não cair. Né? E aí tem que tirar o Marcelo Fernandes. Já era para ter tirado no jogo passado. E trazer um técnico, na minha visão, um técnico que saiba jogar por uma bola. Um técnico que organiza a equipe minimamente. O Santa Cruz tem um exemplo aí com o Christian de Souza. O Santa Cruz tem problemas de salário atrasado, tem um elenco velho também, como o Botafogo, vários jogadores ali de idade mais avançada. Inclusive, diferentemente do Botafogo, em vários setores do campo, o time do Santa tem jogadores ali com quase 35 ou batendo na porta dos 40. Tem muitos problemas também de falta de peças em vários setores. Pô, o Santa tá jogando com zagueiro de lateral, porque não tem lateral. Os volantes do Santa são muito criticados, os centroavantes do Santa são muito criticados. Né? O time não tem meia que agrade. E o time conseguiu fazer 7 pontos em 9. Então essa Série C mostra que os times são muito nivelados. Se um time tiver um pouco mais de estratégia, um pouco mais de escolhas mais acertadas, um pouco mais de organização que os demais, esse time pode se sobressair. E isso a gente não vê com o Botafogo do Marcelo Fernandes. Né? Repito aqui, esse vídeo está até muito parecido com o último vídeo. Tem problemas internos, tem várias escolhas erradas que combinaram nessa situação, mas dá para ser mais competitivo com o que tem. Dá para ser. O Botafogo é um time que também tem muito jogador lesionado também, né? A cada rodada entram jogadores ali no departamento médico, então uma preparação física também muito ruim.
que é uma herança do Lisca, né? Uma preparação física deficitária mas pô, já chegou uma nova comissão e as coisas continuam ruins. Não melhoraram. Dentro de campo, o Botafogo não mostra ser um time fisicamente melhor do que os seus rivais. Na Série C, ser melhor fisicamente do que os rivais já ajuda muito, já ganha jogo. Então é um Botafogo que não tem técnica, né? Porque os jogadores estão sem confiança nenhuma, né? Os jogadores ali claramente errando muitas coisas bestas. Eles estão sendo mais ruins do que eles normalmente são. Não tem tática, porque o técnico não sabe escalar, não sabe definir um esquema que faça sentido para os jogos. Então, enfim, é um time que está à deriva e eu contrataria um treinador realmente que trouxesse uma competitividade ao time, um treinador que procurasse organizar o time defensivamente, que melhorasse a bola parada, que tivesse ali uma estratégia mínima para pontuar nos jogos, né? O Botafogo precisa voltar a pontuar, não é nem precisar voltar a vencer, precisa voltar a pontuar. Hoje um empate seria um ótimo resultado. Um 0-0 seria lindo. Mas o time não consegue isso, porque defensivamente é muito frágil. O gol que o Botafogo toma é um balão do campo de defesa. Tem um jogador do Ituano contra 3, 4 do Botafogo. Ele dá um chute do meio da rua, né? O goleiro também não consegue fazer a defesa. Então são muitos problemas que o Botafogo tem. Então eu trocaria o Marcelo Fernandes, tentaria um técnico do estilo Leston Júnior mesmo. A realidade é essa. Eu sei que tem torcedor que vai não gostar, mas é um Leston Júnior da vida, é um Gerson Guzmão da vida, ou até trazer o Pisa de volta, não sei se vem, né? Ele tá muito mal no Anápolis na Série C, mas tá muito bem na Copa Centro-Oeste, pode até ser campeão esse meio de semana, então não sei se isso vai segurar ele mais por lá, e também não sei se ele voltaria, tá? Enfim, o Botafogo teria que abrir a carteira, né? Porque ele já salvou a equipe do rebaixamento 2 vezes e foi chutado 2 vezes, né? Então, enfim, talvez seja mais difícil trazer o Pisa agora, mas eu acho que é válido. Enfim, tenta ativar o protocolo Pisa, se não der certo, tenta tirar o Leston Júnior do Floresta, ou tenta tirar o Gerson Guzmão do Serra Branca, que eu acho que é até uma solução mais simples. Eu sei que tem torcedor, pô, mas ele deixou a gente aqui, foi pro Remo. Cara, foda-se. Meu irmão, a gente tem que escapar do rebaixamento. Se for com o Gerson Guzmão, se for com o Leston Júnior, se for com o Pisa, não importa. O Botafogo tem que ser mais, voltar a ser competitivo. E esses treinadores eu consigo enxergar eles com a capacidade de trazer uma competitividade à equipe. O time conseguir competir. Eu não tô, ó, vejo que eu não tô falando nem de ganhar jogos. Eu tô falando do time competir com os adversários. Coisa que a gente não tá vendo nas últimas partidas. O Botafogo perdeu para um Inter de Limeira horrível aqui no Almeidão. Esse Ituano também não tem nada demais, mas conseguiu vencer porque o Botafogo é muito abaixo. Então tem que mudar, tem que trazer um técnico pragmático mesmo, um técnico que não vai deixar a gente feliz, mas um técnico que não vai deixar a gente triste. Eu acho que a frase que define o Botafogo é essa, tá? Antes de tentar ser feliz, a gente tem que parar de ser triste. E tem que trazer um técnico desse nível, assim, desse estilo, que vai jogar feio, mas que pelo menos vai tentar ser seguro defensivamente e vai ter ali uma estratégia, uma bola parada, alguma coisa que faça o time chegar ao gol, né? Um contra-ataque. Hoje o Ituano deu a bola pro Botafogo, o Botafogo não conseguiu fazer quase nada o jogo inteiro. Então é jogar atrás da linha da bola, dar a bola para o adversário, tentar um contra-ataque, botar aí o Atamoto, jogadores de mais velocidade, ou jogar com 3 zagueiros e liberar os laterais. Enfim, a gente precisa de um técnico que tenha uma cabeça pensando em como se defender para depois conseguir saber atacar. Porque hoje o Botafogo não se defende bem e não ataca. O Botafogo ataca muito pouco. Hoje atacou mais porque o adversário deu a bola. E foi meio por isso. Porque se tivesse 0-0, o Ituano estaria melhor no jogo até a parte final do jogo. Né? Então, espero que haja mudanças, porque se continuar com o Marcelo Fernandes, a gente vai cair. Ou vai perder mais um jogo, e aí ele vai cair, talvez seja tarde demais, né? Até quem chegue não tenha muito já o que fazer. O time vai estar tão sem confiança, vai estar tão abalado, que qualquer técnico que vier também não vai dar muito jeito. Então, perdemos uma semana mantendo o Marcelo Fernandes
E assim, a única coisa que dá para trocar é o treinador. Não tem como mudar o elenco, não vai mudar a diretoria, não vai chegar um novo dono aqui, então a única coisa que dá para mexer é o técnico. E claramente Marcelo Fernandes, ele piorou o time, assim. O time do Botafogo é ruim, tem muitos problemas, mas dá para ser melhor, dá para ser mais organizado, dá para escalar melhor, dá para competir melhor nos jogos, dá, tá? Isso dá. Então, apesar dos problemas claros do elenco, essa série C todos os times têm muitos problemas, tá? E o Botafogo pode ter um nível de futebol que evite a queda, porque cair esse ano com apenas 2 rebaixados, cara, vai ser uma vergonha. E sair da Série D é difícil. Série D agora com 96 times vai ser muito difícil sair. Então, é tentar fazer tudo que é possível agora. O Botafogo ainda não está na zona de rebaixamento, ainda tem 11 jogos, 10 jogos para fazer, e é tentar, com isso, acertar nessa próxima troca de técnico, que eu imagino que vai ter, e trazer um treinador que consiga extrair um pouco mais. Se extrair um pouco mais, dá para voltar a pontuar, dá para voltar a beliscar ali uma vitória, algum ponto, e no final não ser rebaixado, e isso já vai estar ganho o ano. Não vai se classificar mais, isso aí já dá para esquecer, mas tem que se livrar do rebaixamento, porque cair para a Série D é muito caro e muitas vezes é irreversível. Quantos times caíram para a Série D e não voltaram mais? Então o Botafogo tem que conquistar o acesso para a Série C agora. O Botafogo hoje está na Série D e tem que conquistar o acesso se mantendo na terceira divisão. É isso. Deixa o like, também se não quiser deixar o like também, tanto faz também. Enfim, valeu, grande abraço para vocês e uma boa semana.